Gente, então na tarde de hoje, quer dizer, vocês estão aqui nessa escola de liderança mergulhando no tema da maturidade humana e mais do que isso, vocês estão deixando Deus operar em vocês uma obra de maturidade humana. Porque à medida que a nossa humanidade amadurece, se desenvolve, nós vamos nos tornando aquilo que Deus pensa de nós, vamos nos tornando santos. Então, como eu dizia, é uma alegria assim, estar com vocês, pessoas, para mim, novas, né, pessoas do Shalom, pessoas que não são do Shalom, que não é quem é de outras comunidades, de outros grupos, levante sua mão. Uma alegria tê-los, né? E quem é de outros lugares do Shalom, fora de Fortaleza, certo? E de Fortaleza? Eu acho bom que tenha bem pouquinho mesmo. Porque aí a gente pega na orelha deles ali, viu? Então, gente, nós vamos dando continuidade a esse tempo e a esse desejo de amadurecermos humanamente, mergulhar hoje um pouco mais na formação da vontade. E a Meire já deve ter dito, vamos nos apoiar numa mulher que teve uma vontade assim extraordinariamente trabalhada por Deus, que foi Santa Teresa de Ávila. Então, a vontade é uma peça-chave no edifício da nossa personalidade. Tanto que se a gente participar desse curso todo, dessa escola toda, e nós não tomarmos uma decisão com toda a nossa vontade, nós vamos voltar como se nem tivéssemos recebido nada. Porque não basta saber, é preciso viver. E para viver é preciso uma decisão da vontade. A vontade também, ela é essa faculdade do nosso ser que nos permite fazer escolhas e que por isso nos permite escolher a Deus. Né? Nós não escolhemos a Deus por um sentimento, nós não escolhemos a Deus por uma ideia, nós escolhemos a Deus porque a nossa inteligência, iluminada pela fé, nos faz querê-lo, desejá-lo, buscá-lo, mas querê-lo e por isso colocar todo o nosso ser nesta direção. A faculdade da vontade nos permite pegar todas as áreas do nosso ser e canalizar tudo para aquilo que nós queremos. Depois de uma decisão firme, nós vamos canalizar sentimentos, paixões, imaginação, né? A vontade é o verdadeiro, vamos dizer assim, guia, né? Não guia no sentido de... Porque quem ilumina o nosso ser é a nossa inteligência, mas quem diz eu quero é a vontade. Então, a faculdade da vontade ainda precisa ser, por isso, muito dócil à inteligência. Porque quantas pessoas percebem que algo é um bem, na sua inteligência, percebem que aquilo vai ser bom para a sua vida e não conseguem optar porque sua vontade não é dócil à inteligência. A vontade é dócil às paixões, a vontade é dócil ao clima. Está chovendo, então eu me deito e vou dormir. Acho que aqui foi um tempo assim um pouco difícil para vocês, porque choveu muito e dá vontade de dormir, né? Pelo menos aqui no Ceará, quando chove, a gente quer que seja tudo diferente, né? Porque é tão raro. Mas a vontade é ela quem vai, sendo dócil à inteligência, contribuir para que eu faça aquilo que deve ser feito. E não para que eu faça aquilo que é mais fácil ou aquilo que é mais, vamos dizer assim, cômodo para mim. A minha vontade vai em busca daquilo que a minha inteligência conduz. A vontade também precisa ser constante. Ela precisa ser dócil à inteligência, mas a vontade também precisa ser constante. Ou seja, eu não posso fazer opções como quem troca de roupa, né? Principalmente as opções fundamentais da minha vida. Eu preciso viver e ter uma vontade que faz opções e que vai até o fim, que é constante. Né? E se a minha inteligência aponta o Evangelho como algo bom para mim, se a minha inteligência aponta o Evangelho como um caminho de felicidade, se eu creio nisso,
A minha vontade deve optar pelo Evangelho sempre, em todas as áreas da minha vida. Então, a vontade deve ser dócil à inteligência, a vontade deve ser constante em escolher o bem, né? A inteligência tem que se exercitar em identificar o bem. Vocês já viram a inteligência? Não? Uns acham que sim, outros acham que não. Então, eu estou assim meio sem saber o que dizer, né? Mas a inteligência, ela é quem vai me dizer, isso aqui é o bem, isso aqui é o Evangelho, isso aqui é a vontade de Deus. E a minha vontade precisa ser dócil à inteligência, aquilo que a minha inteligência aponta é o que eu vou escolher, a minha inteligência manda perdoar, as minhas paixões mandam eu me vingar, a minha inteligência manda eu esperar, as minhas paixões ou o meu impulso me manda correr logo e resolver, mas a vontade dócil à inteligência vai sempre optar pelo melhor, que a inteligência vai dizer, é aquilo. Como eu dizia, o Evangelho é o melhor para mim, então minha vontade, além de dócil, precisa ser constante em escolher o Evangelho nas diversas etapas, nas diversas características, nas diversas situações da minha vida. Mas a minha vontade também precisa ser tenaz frente às dificuldades. O Papa Bento XVI, agora no Advento, em uma das audiências dele, falou sobre a tenacidade. E eu achei muito belo o que ele disse. Ele disse que a sociedade de hoje é uma sociedade que cresceu muito na capacidade de adaptação. Especialmente os jovens. Ele disse, tocou o ritmo, o Papa não disse isso, né? Eu estou traduzindo assim para uma linguagem mais... Tocou um ritmo, o jovem se adapta. Aconteceu uma coisa, aquela informação chega a todo mundo se adapta a ela. Né? As pessoas vão se adaptando com muita facilidade a tudo, às novidades, tudo é muito rápido, então todo mundo tem que ser muito versátil, tem que ser muito flexível, tem que saber mudar. E o Papa dizia, isso é bom. O ruim é que não existe mais tenacidade. Aquela capacidade de ficar firme em suas opções. É uma capacidade tão grande de mudar que a gente tem, que a gente perde em algumas coisas que seria importante não mudar, a tenacidade, ou seja, a capacidade de continuar querendo apesar de. A capacidade de continuar optando apesar de. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, eu continuo querendo. É ser tenaz. E a nossa vontade precisa ser tenaz, especialmente frente às dificuldades. E a nossa vontade também precisa ser eficaz. Eficaz, ou seja, realmente capaz de querer sendo dócil, de querer sendo tenaz, de querer sendo constante, mas de querer potencializando e canalizando todas as áreas da minha vida. Né? Por causa do pecado a gente tem aquela divisão interior que uma coisa vai para o lado, o afeto vai para o outro, a memória vai para outra, a inteligência vai para outra, a vontade vai para outro lado, e aí a gente fica partido no meio sem saber para onde ir, e não faz o bem que quer e faz o mal que não quer. Então isso é a vontade ferida pelo pecado, né? É a vontade que acaba se deixando conduzir pelas áreas mais decaídas do nosso ser. A nossa vontade precisa ser eficaz, ou seja, capaz de canalizar todas as outras áreas do ser. Capaz de reger, ao ponto que Santa Teresa d'Ávila dizia que aquele que domina a sua vontade ganhou a si mesmo e por isso pode se dar a Deus. Mas quem não é senhor da sua vontade, né, ou quem deixa que as outras áreas do seu ser imperem sobre sua vontade, acaba permitindo que todo o seu ser possa ser conduzido de qualquer forma, para qualquer coisa. Para o primeiro pássaro que passar na frente é aquele que me atrai, agora é a borboleta azul, agora é o pássaro vermelho, e eu fico para um lado e para o outro, querendo e mudando de querer a todo instante. Né? Então, sobre essa faculdade, sobre a vontade, partilhe com a pessoa que está ao seu lado, como é que você vê? Você é uma pessoa de vontade constante, de vontade tenaz, de vontade eficaz. Você é uma pessoa de vontade dócil à inteligência? Partilhe.
como você é. Aquela ali. Quem tem uma vontade constante? Levante a mão. Quem tem uma vontade assim, super eficaz? Super não, basta ser eficaz. Gente, vocês também estão com uma baixa estima tão grande. Quem aqui tem uma vontade dócil à inteligência? Aqui agora todo mundo vai levantar a mão, não é possível. Quem aqui quer ter uma vontade bem formada? Todos nós, né? Porque vocês já pensaram como é bom uma pessoa ter uma vontade bem formada, ela querer uma coisa e realmente ir naquela direção? E vocês já pensaram que coisa mais incoerente é uma pessoa de vontade mal formada? É aquela pessoa que diz assim, eu quero café. Aí vai lá no copo d'água e bebe a água. É a pessoa que diz assim, agora eu quero me encontrar com meu amigo, com a minha amiga Mei. Aí eu vou me encontrar com meu amigo Leandro. É a pessoa que diz assim, agora eu não vou mais comer chocolate. Aí a primeira pessoa que eu vejo comendo chocolate, eu estendo a mão e peço. É a pessoa que tem um problema sério de hipertensão, mas só vai na feijoada. É a pessoa que tem problema, que quer emagrecer, que colesterol alto, diabético, todos os problemas do mundo, tem que fazer a dieta e a pessoa não consegue decidir-se por isso. Se nos aspectos pessoais e profissionais isso é assim uma coisa terrível, por exemplo, a pessoa que quer passar num concurso e não consegue sentar para estudar. É a pessoa que quer ser pontual no trabalho, mas não sai de casa na hora que é para sair. Gente, é uma pessoa louca, né? Olha, quem não tem uma vontade bem formada, às vezes você pode olhar e dizer assim, ou você é louco ou você é mentiroso. Porque é tão incoerente que a gente perceba que algumas coisas são importantes, são boas e não caminhe para elas, que isso chega ao ponto de parecer loucura. É a pessoa que diz assim, eu quero ser santo, e você encontra fazendo as coisas mais loucas do mundo. Conscientemente, deliberadamente, né? É a pessoa que diz assim, eu quero me casar, e a vida não condiz com a vida de quem está indo para o matrimônio. Ou então a pessoa que diz assim, eu quero ser um padre, eu decidi, eu quero ser padre, agora eu vou. Aí você encontra no forró do sítio a pessoa dançando. O seminarista louco para ser padre. Ou é aquela jovem, o jovem que está caminhando para uma vida consagrada, ou então que já é consagrado, mas tem uma loucura, né? Eu estava lendo um livro que falava do celibatário que não quer ser pobre. Dizia assim, todo celibatário não combina celibato com riqueza. Todo celibatário tem que viver a pobreza, né? É um pobre. Aí o autor dizia assim, um celibatário que não quer ser pobre é igual um atleta obeso. Né? Mas vocês imaginem quantas incoerências existem na nossa vida, porque a gente quer, mas não quer. A gente quer, mas não vai. Né?
Se nos aspectos pessoais e profissionais isso é muito visível, imaginemos nos aspectos espirituais, né? Eu estava lendo no começo desse ano, quem tem época ou quem vê, a revista Época, dia 10 de janeiro, trouxe uma matéria com o título Chega de Enrolar. E eu achei muito interessante, me lembrei de vocês, eu já sabia que eu viria para cá, né? E quando eu terminei de ler, porque lá em casa nós somos 28 pessoas, quando a gente lê uma revista, a gente acha bom, a gente xeroca logo, porque circula tanto que você não encontra mais. Por exemplo, eu xeroquei logo a matéria e trouxe, e não encontrei mais a revista, porque alguém está lendo, né? A de 10 de janeiro. Já chegou a de 17, já chegou a de 24, mas alguém está com ela. E nessa matéria, ele fala exatamente das incoerências da nossa vontade. Em especial, a nossa capacidade de adiar as decisões. Alguém viu essa matéria? A capacidade de postergar, né? De procrastinar as coisas. Tudo a gente adia. A conversão, amanhã. A dieta, segunda-feira. Né? A caminhada, o Cooper, semana que vem. Tudo era em 2011. Aí 2011 começou e agora já não é mais em janeiro, quando eu voltar da escola de liderança. Muitas decisões foram adiadas para quando voltar da escola de liderança. Outros depois do carnaval. Outros depois da Semana Santa. E aí a gente vai adiando. E aí... essa matéria começa dizendo assim, às vezes termina o ano de adiamentos e aí a gente descobre que a vida mudou muito pouco. E nós somos de caminhada, nós temos 8, 9, 10, 11 anos, outros só têm 3, 2, 1. Mas nós, às vezes, quando paramos e olhamos para trás, a gente percebe exatamente isso. A vida mudou muito pouco. Por quê? Porque faltou uma decisão da minha vontade. Ao longo desse tempo eu fui percebendo com a minha inteligência, que é uma faculdade do meu ser fundamental, eu vou percebendo o que é bom, vou percebendo o que é santo, vou percebendo as opções que preciso fazer, mas no meu pecado, a minha vontade se deixa mais levar pelas outras áreas do ser que são decaídas, como a afetividade, a imaginação, a memória, do que pela própria inteligência. E aí eu vou me deixando levar pela preguiça, eu vou me deixando levar pela acomodação, eu vou me deixando levar pela ilusão do tempo, que amanhã vai dar, amanhã vai ser melhor, e nunca tomo as decisões que preciso tomar de maneira determinada, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Para vocês terem uma ideia, essa matéria diz que 88% das pessoas adiam tudo que não gostam de fazer. 88% é como se ficasse só essa fila aqui de fora, né? O resto, todo mundo, se eu não gosto de fazer, eu não faço. Você imagine penitência, né? Caridade, 2 horas de oração, 3 horas de oração. Se eu não gosto dessas coisas, meu Deus, eu não faço. Cerca de 70% das pessoas deixam para depois aquilo que poderiam fazer agora. Eu podia fazer isso agora. Lavar o carro, lavar meus tênis, pagar a conta, comprar alguma coisa, fazer o que eu tenho que fazer, aquela ligação que eu tenho que fazer. Aí eu não faço. Né? Aí vocês imaginem o terço, a adoração, a missa, aquele perdão que eu tenho que dar, aquele perdão que eu tenho que pedir, aquela pessoa que eu tenho que buscar, que eu tenho que me reconciliar, eu vou deixando para depois. O que eu poderia fazer agora. Cerca de 56% das pessoas se queixam de falta de energia para começar. Dizem assim, eu só não começo a fazer isso porque não tenho força para começar. Rezar todo dia. Aqui ele fala de coisas profissionais até. Por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que entregar um relatório, eu deixo para a última hora. Nós somos uma sociedade doente. 49%
adiam todas as ações que são longas ou desafiadoras. Aquilo é exigente demais, eu desisto. Ou eu não desisto, eu adio. Aí eu adio de novo, até que não tem mais jeito, aí eu digo, não deu. Então é uma situação séria que a nossa sociedade vive, e depois nós vamos ver por que a gente vive essa incoerência tão grande dentro de nós, né? Ao ponto de vivermos tanto assim. Tem gente que perde sono porque não fez o que tinha que fazer. É engraçado porque tem gente que bota assim, telefonar para minha mãe segunda-feira, sexta-feira, aí risca, né, segunda, sexta-feira, domingo, risca sexta porque passou a sexta, domingo, telefonar logo, e nunca chega o dia de ligar, porque a pessoa não consegue sentar e decidir fazer o que tem que fazer. Aí é perda de sono por ansiedade, por tarefas acumuladas, por coisas. Aí é sentimento de culpa, porque eu não fiz, porque eu não telefonei, porque eu não chamei, porque eu não rezei, porque eu não fui à missa, porque eu não me confessei, porque não perdoei, porque não pedi perdão, porque não acompanhei quem eu tinha que acompanhar, porque não formei quem eu tinha que formar, e porque eu não soube aproveitar meu tempo, né? É a raiva de si que a gente vai ficando, e a gente vai com aquele sentimento de que não consegue, de que não pode, de que não faz, e aí sente que não tem tempo. É o caos. Então essa matéria, ela mesma assim, ela fala até do cristianismo como uma resposta. Para vocês terem a ideia, eu acho que foi uma cristã que escreveu, né? Fala até do cristianismo como resposta, porque esse aproveitamento do tempo, do sentimento de que mais tarde vai dar certo, né? Então o pecado gerou essa divisão em nós e gera essa incoerência em nós. E Santa Teresa d'Ávila foi alguém que permitiu que o Espírito Santo realizasse nela uma obra de coerência, de unidade. Não é? Do pé direito dela dizer, eu quero ir para frente, e o esquerdo dizer, eu também. E as paixões dizerem, eu também. E a inteligência dizer, é isso mesmo. E a imaginação também colaborar. E a vontade arrastar tudo. Né? Nós temos a tendência do pé direito ir para um lado, a imaginação vai para o outro, os olhos para o outro. E aí a gente vai vivendo essa incoerência. A inteligência manda ir para a direita, aí você diz, não dá porque eu estou olhando para a esquerda. A gente se deixa atrair por um valor, sabe que tem que ir para outro. A gente sabe que a honestidade é importante, mas eu quero ter também. Aí a sede de poder, aí pronto. Então, a tarde de hoje é para nós, com Santa Teresa d'Ávila, crescermos nessa coerência que dá uma vontade rainha. Uma vontade que manda, né? Uma vontade que governa, uma vontade que disciplina as outras áreas e com suavidade e firmeza dirige tudo. Então, Santa Teresa d'Ávila, no livro das Fundações, fala um pouco sobre a importância de dominar a vontade. De vez em quando eu vou ler assim alguma coisa dela, porque as palavras dela são assim perfeitas, né? Ela diz assim, quando nós sujeitamos a Deus a nossa vontade, aqui são as palavras dela, quando nós sujeitamos a Deus a nossa vontade, ou seja, quando nós vamos exercitando a nossa vontade para Deus, quando nós vamos deixando o Espírito Santo agir na nossa vontade, quando nós vamos concorrendo com a graça, colaborando com a graça, quando nós vamos sujeitando a Ele, a nossa vontade e a nossa razão, Ele nos faz dominá-las. Quando eu coloco a minha inteligência a serviço do reino, a minha vontade a serviço do reino, em colaboração com a graça, Ele vai me ajudar a dominá-las. Ele não diz, não é nem que vai ajudar, ele diz, Ele vai nos fazer dominá-las, né? Então, senhores de nós mesmos, só então, com a inteligência e a vontade ordenadas para Deus, senhores de nós mesmos, somos capazes de ocupar-nos de Deus com perfeição. Com a inteligência e a vontade voltadas para Deus, somos senhores de nós mesmos e somos capazes de ocupar-nos de Deus com perfeição, entregando-lhe uma vontade pura para que se una à sua.
Porque Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a santidade é a união da vontade com Deus. É muito belo quando Santa Teresa d'Ávila vai dizer a umas irmãs que tinham sentimentos, elas tinham sentimentos na oração, sentimentos bons, né? Sentimentos de caridade, sentimentos de devoção, sentimentos assim de piedade, e elas achavam que ali era a santidade. E Santa Teresa dizia: não se iludam. Deus quer obras. Deus quer obras. E as obras que Santa Teresa vai falar que Deus quer não são obras como as dela, assim, a fundação, não. São obras de caridade. São obras de unir a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Unir a nossa vontade a Deus. Já dizia aquele poeta, Nicodemos Costa, naquela música Fogo Abrasador, né? Tua vontade e a minha, uma só. Meu coração e o teu sejam um só movimento de amor. Então a santidade é essa união da minha vontade à vontade de Deus. É querer o que Deus quer e fazer aquilo que Ele quer, né? Madre Teresa de Calcutá, que era filha de Santa Teresinha, e Santa Teresinha era filha de Santa Teresona, então as três têm muita unidade. Madre Teresa de Calcutá tinha um quarto voto que ela tinha feito a Deus, né? Além dos votos que ela fez como irmã de Loreto, ela fez um quarto voto sigiloso que só depois que se revelou, que foi o voto de não recusar nada a Deus. Não recusar nada. Se ela sentisse dentro de si uma moção, ela tinha que fazer. Se ela tivesse uma inspiração de Deus, ela tinha que fazer. Então essa mulher trilhava um caminho de santidade muito concreto. E o confessor dela só permitiu que ela fizesse esse voto porque disse: ela já vive. Né? Então ela tinha esse hábito constante de: se Deus quer, eu faço. Por isso que quando ela recebeu a inspiração de sair e fundar uma nova congregação, ela foi dócil e insistente. O bispo queria que ela esperasse, ela insistindo. Por quê? Porque ela disse: eu tenho que fazer a vontade de Deus. Ele está me pedindo, e eu tenho esse voto que não me permite esperar de maneira acomodada. Então, a união das vontades é a santidade. Partindo com a pessoa que está ao seu lado, sobre essa capacidade de Santa Teresa, sobre o que ela disse aqui, né, da união das vontades, também de ser senhor da própria vontade. Partindo. Por que ter uma vontade bem formada é uma grande tarefa necessária, a gente já viu, mas por quê? Porque é tão difícil, né? O que é que a gente tem que vencer, né? Nós sabemos que direcionar a vontade numa direção significa deixar várias outras direções. Fazer uma escolha significa fazer várias renúncias. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixou tantas coisas. Quantas coisas vocês deixaram para estar aqui? Vocês escolheram uma, a escola de liderança. Mas quantas vocês deixaram? Várias. Família, lazeres, né?
aquelas férias de ócio, de não fazer nada. É aquele filme. Então, sempre uma escolha significa várias renúncias. E renúncias que nos tocam. Se eu escolho a pureza, quando eu escolho a pureza, eu escolho várias coisas. Olha, quando eu escolho a pureza, eu escolho passar meus filmes por critérios. Meus relacionamentos vão passar por peneira. Minhas roupas vão passar por uma peneira. Não é? Meus sentidos, o que eu escuto, o que eu vejo. Meu modo de falar. E aí, à medida que eu faço essas escolhas, eu vou fazer várias renúncias. Eu vou escolher até o que eu vejo e o que eu não vejo. Vou escolher fechar os olhos mais forte em alguns momentos. Vou escolher não ouvir determinadas músicas. Então, a minha escolha vai significar muitas renúncias. E muitas que talvez eu esteja acostumado. Outras que eu gosto muito. Outras que eu digo assim, já faz parte de mim, sou eu mesmo. Então, escolher é difícil porque renunciar é difícil. E muitas vezes nós escolhemos, mas escolhemos com uma vontade fraca, porque a nossa vontade permanece atrelada ao que ela deveria renunciar para querer de verdade. Por exemplo, alguém que está aqui agora e não está aqui agora, não escolheu bem. E é possível estar aqui agora sem estar aqui agora. É ou não é? Eu posso estar falando aqui e alguém ali atrás lendo um gibi. Pode ou não pode? Eu posso estar falando aqui e alguém viajando no País das Maravilhas. Pode ou não pode? A gente pode estar aqui falando da vontade e você pensando no filme. Pode ou não pode? Pode. Então, eu posso estar aqui e não estar aqui, ou seja, as nossas escolhas, elas podem até ser feitas e ainda não ser fortes. Por quê? Porque o que nós temos que deixar, o que nós temos que fazer para escolher bem é renunciar bem. É dizer não às outras coisas, é deixá-las. E isso é uma mortificação que a gente não está preparado para viver, especialmente o homem de hoje. Para vocês terem uma ideia aqui nessa matéria, ele dá algumas razões bem humanas para que haja essas renúncias. Aliás, para que as pessoas não consigam ter vontade forte e fazer o que elas têm que fazer. Uma das coisas que eles dizem é porque nós preferimos sempre adiar o esforço e a chateação. Se eu for escolher algo que vai significar esforço, eu adio. Eu deixo para depois. Se para eu conseguir isso, eu vou ter que falar com fulano que é chato, eu não faço, eu adio. Porque é melhor deixar de lado qualquer chateação, é melhor nem viver. Outra coisa, porque nós somos muito apegados aos nossos hábitos. Eu gosto disso. Por que é que você não reza? Porque é o horário de eu assistir o filme, é esse. E por que é que você não reza à noite? Não, porque é o horário de assistir a novela. Eu gosto, é meu hábito, é meu lazer quando eu chego em casa. E por que que você não acorda mais cedo? A cama. E por que na hora do almoço? Não, então minha vida é tão cheia de hábitos que eu não consigo escolher outras coisas, mesmo que seja o melhor para mim. A minha inteligência diz, vai. Eu digo, não, mudar isso. Né? Somos apegados aos nossos hábitos, às nossas maneiras de agir. Diria o nosso fundador dos nossos escritos, somos apegados ao velho. Quando nós somos apegados ao velho, nós não conseguimos nos lançar no novo. Outro motivo que ele diz aqui é a questão do prazer. Mas aqui é triste, viu? Um autor do mundo dizer isso, assim, uma jornalista, dizer assim, é uma coisa profundamente humana, mas é também algo como uma compulsão animal. Os bichos não adiam prazer. Eles vivem o presente eterno da satisfação dos sentidos. E muitas vezes nós traímos a nossa vontade exatamente por isso, para satisfazer os nossos sentidos aqui e agora, no presente eterno, no desejo de nos dar prazer. Então,
eu escolho tudo aquilo que me dá prazer, mesmo que a minha inteligência me aponte outro caminho. Então, se não me dá prazer hoje pregar no grupo, se não me dá prazer hoje acompanhar essa pessoa, rezar por ela, eu não vou. Então, não me dá prazer hoje, Meir, ir para a casa comunitária, rezar, olhar para os meus irmãos, então não vou. Não me dá prazer hoje ir para o meu ministério, não me dá prazer hoje ir para o trabalho. E isso fere assim a gente mortalmente. Ele diz, isso é coisa de animal, só o bicho, não é humilhante uma coisa dessa? Só o bicho não adia o prazer. Nós somos capazes de adiar o prazer ou de nem tê-lo, mas o bicho não. Se ele quiser comer, ele come na hora. Né? Tudo que ele quer fazer é ali naquela hora mesmo, se saciar e pronto. Outra questão muito interessante de por que a nossa vontade vai se enfraquecendo é a questão do tempo, a ilusão do tempo. A gente acha que agora é difícil, mas amanhã vai ser mais fácil. A gente acha que agora eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir. A gente acha que hoje, aos 23 anos, é difícil fazer essa opção por santidade, mas quando eu tiver 40 anos, eu vou fazer. Tá entendendo? A gente acha que hoje é difícil dar o passo, né, como se diz, e abraçar uma vocação, e abraçar um matrimônio, e abraçar um caminho que é claro que Deus quer para mim. A gente acha que hoje é difícil, mas amanhã, quando eu terminar a faculdade... Então nós temos uma ilusão de que o tempo que passa muda as coisas. E o tempo muda as coisas? Não. Uma vez estava um bispo e um seminarista passeando no seminário. E aí o bispo conversando exatamente sobre isso com o seminarista dizendo que queria desistir e tal. E o bispo dizendo, olha, só o que muda é a graça de Deus. Você não vai mudar porque o tempo você vai sair, aí, não, você tem que ficar no seminário, rezar mais. Aí quando você rezar mais, a graça de Deus vai transformar seu coração e aí você vai perceber a vontade de Deus. E o seminarista teimando, não, eu saio, eu amadureço e se for vontade de Deus eu volto. Aí o bispo passou num aquário e tinha uma pedra dentro, né? Aí o bispo pegou a pedra, aí disse assim, agora quebre aí essa pedra. O menino quebrou, tentou quebrar. Ela dentro está do mesmo jeito, apesar dela estar 40 anos dentro desse aquário. Tem coisas, você pode passar 40, 50, 60 anos, o tempo não muda a natureza das coisas, o tempo não muda, o que muda as pessoas é a graça. Então, às vezes a gente tem a ilusão de que se a gente deixar para amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, para daqui a 1 ano, para daqui a 3 anos, quando a gente tiver 50 anos, vai ser mais fácil. E não vai. As nossas opções precisam ser feitas hoje, quando Deus as apresenta a nós. Né? A gente pode até não tomar uma decisão hoje, porque a nossa inteligência ainda não identificou qual é a vontade de Deus. Mas se a nossa inteligência aponta, é isso que Deus quer, eu devo optar. Né? Quando Deus diz que Jesus diz, não atireis pérolas aos porcos. Muitas vezes a gente não percebe claramente qual é a vontade de Deus, porque Ele não atira pérolas aos porcos. Nós não somos capazes de fazer, para que é que Ele vai revelar? Né? Então, esses são alguns dos motivos que, resumindo, é realmente o nosso pecado. A nossa resistência à mudança, a nossa resistência à conversão, que nos impede de tomar decisões firmes, eficazes, constantes, tenazes, né? Opções iluminadas pela nossa inteligência. Então vamos já nesse momento colocar a mão sobre o nosso coração e pedir ao Senhor a graça de, a partir dessa pregação mesmo, o Senhor nos dá atitudes diferentes diante da verdade, diante da sua vontade. Nós pedimos, Senhor, a graça de já nesta pregação, em que Tu estás agindo em cada coração, porque Tu estás aqui, o Teu Espírito é vivo, o Teu Espírito age no meio de nós. Nós pedimos, dai-nos uma atitude diferente, tira-nos de toda a inércia, de todo apego aos nossos hábitos, apego a uma vida de prazer.
a uma vida cômoda. E dai-nos a graça, Senhor, de fazermos as opções que a nossa inteligência aponta. Dai-nos a graça de exercitarmos em nossa vontade, para que Tu sejas o Senhor da nossa vida e para que a nossa vontade nos conduza segundo a Tua vontade. Amém. Santo Expedito, quem já viu aquela imagenzinha famosa de Santo Expedito? O que é que ele tem na mão? E o que é que diz na cruz? Hoje. E ele está pisando o quê? Que dizia o quê? Amanhã, né? Então essa atitude é que nós queremos ter hoje nessa formação, né? Pisar tudo que pode ser para amanhã, para querer fazer e viver hoje. Essa matéria diz uma coisa também que me deixou muito chocada. Que existem, olha só, isso aqui também vai deixar vocês chocados. O número de pessoas que são procrastinadores crônicos, ou seja, que não conseguem fazer o que tem que fazer, e que por isso estão perdendo emprego, perdem relacionamentos, né? E ele diz que ainda mais hoje com o uso da internet, as pessoas se perdem tanto ali, eu vou fazer uma pesquisa, vai em vários sites antes de fazer a pesquisa, né? Quando chega na hora de fazer a pesquisa, está exausto, não faz a pesquisa. E aí ele diz que muitas pessoas têm adquirido isso de maneira crônica, não conseguem fazer, não conseguem terminar de ler um livro, não consegue limpar, não consegue limpar o sapato, é uma coisa grave, né? A pessoa não consegue mais fazer nada que tem que fazer, só consegue se dar prazer, e aí adia tudo mais, né? Mas ele diz que o número de procrastinadores crônicos é maior do que o número de depressivos. Tem tanta gente doente por aí que nem sabe, né? O mestrado, aquela coisa arrastada, tudo arrastado, começa e não termina, a vontade fraca. Mas por que é que eu estou me detendo tanto nessas questões humanas que essa matéria traz? Porque, meus irmãos, se o que é humano, que a gente vê, a gente trata assim, que são valores de dinheiro, valores de receber, valores de passar em concurso ou não, de continuar no meu emprego ou não, se são coisas tão assim visíveis, eu trato desse jeito, o mundo trata desse jeito, está doente, imagine em matéria espiritual. Quem vai fazer um jejum? Quem vai deixar de assistir televisão para rezar? Para ler um livro espiritual? Quem vai deixar de ler um livro para ler... o que é que eu estou lendo? Imitação de Cristo. Passou, né? Então, é uma loucura. Então, nós precisamos, como diz Santa Teresa, sujeitar a nossa vontade e a nossa inteligência a Deus. Mas também precisamos exercitar a nossa vontade no dia a dia. Mas como essa tarde de pregação vai dizer várias pequenas coisas, então vocês vão ter a oportunidade de não me fazer perder tempo e de nem perderem tempo, porque vão colocar tudo em prática, né? Partilhe com a pessoa que está ao seu lado o seu desejo, a sua vontade firme de colocar tudo em prática e formar a sua vontade.
Vamos lá? Eu quero ver a vontade firme de vocês de ouvir. Olha aí, agora eu tenho este trunfo. Nós vamos exercitar a nossa vontade nas obras, certo? Por quê? Porque é nas obras que nós provamos e formamos a nossa vontade. Obras, fazendo coisas. Agindo. Por quê? É para sair daquela mesma ilusão de Teresa, que Teresa falava das irmãs. Eu escutei, eu desejei, não quer dizer que eu decidi. E se eu decidi, não quer dizer que eu vou viver. E o que importa é viver. Quando um dia, diz o livro de Relações, no número 52, Santa Teresa d'Ávila, um dia ela que ia fazer uma coisa para Nosso Senhor, que ela não diz o que é. Ela diz: estando eu, certa feita, desejando fazer algo em serviço de Nosso Senhor, pensei quão pouco poderia servi-lo, e disse dentro de mim: para que, Senhor, quereis vós minhas obras? Para que as obras? Para que eu vou fazer alguma coisa? Para que eu tenho que colocar em ação esse amor que eu sinto? Por que eu tenho de verdade que me empenhar em fazer alguma coisa? Por que eu não posso só ficar nesse desejo aqui na contemplação, como é próprio das carmelitas, ficar assim rezando? Por que eu não posso? E aí o Senhor disse: para ver a tua vontade, filha. Ou seja, não se vê a vontade sem as obras. Vontade não é, você tem vontade de quê? Eu tenho vontade de beber água. Não, vontade é, eu me levanto e bebo. Então, Santa Teresa d'Ávila também se questionava: para que as minhas obras? E Jesus disse: para ver a tua vontade, filha. Deus vê a nossa vontade expressa nas nossas ações. Eu tenho tanta sede de Deus, eu queria tanto rezar, pois rezem. Se você fizer a obra, oração, eu vou ver que você tem vontade de rezar. Eu tenho tanta vontade de amar os meus irmãos e irmãs, aí vai ter um aniversário daquela pessoa, pois a obra, vá para a festa. Aí eu acredito que você quer, que você ama, que você quer estar junto, mas a vontade de ir, não é dessa vontade que nós estamos falando. Então, para nos exercitarmos na nossa vontade, nós vamos mergulhar em algumas coisas quanto ao tempo. Dicas para crescer na vontade. Primeiro ponto, quanto ao tempo. Em relação ao tempo, como é que o tempo pode nos ajudar? Pegando essa deixa de Santo Expedito, que era tentado a deixar tudo para amanhã, ele descobriu que precisava fazer hoje. Vários santos, também Santa Teresinha escreveu um poema sobre o hoje, né? Que ela diz: para amar-te, ó meu Deus, só tenho hoje. Para que pensar no amanhã, se o futuro ameaça? Se eu ficar pensando muito nessas coisas, eu temo a minha inconstância. Mas para dissipar todo o medo, eu me lanço no hoje. Para que eu vou pensar se amanhã é difícil? Hoje. A carta aos Hebreus também fala da teologia do hoje, o tempo favorável, o hoje da nossa salvação. Né? De certa forma, quando Jesus fala do pão nosso de cada dia, também está falando do hoje. Então, para nós crescermos no nosso dia, na nossa vontade, na utilização do tempo, nós precisamos ouvir isso que Santa Teresa d'Ávila diz: cada hora é a última. Santa Teresa d'Ávila disse isso para as irmãs: irmãs, cada hora é a última. Está no Caminho de Perfeição, no capítulo 12, no número 2. Eu vou ler para vocês. Caminho de Perfeição, capítulo 12, número 2. Ela diz assim: quem começa a servir ao Senhor, verdadeiramente, o mínimo que pode lhe oferecer é a vida.
Se já entregou a vontade, o que falta? Mas como poderemos saber se a nossa vida será curta? Aliás, perdão, ela diz assim, mas toda a vida é curta e algumas curtíssimas. E como poderemos saber se a nossa será tão curta na hora ou no momento em que nos determinamos a servir a Deus de todo o nosso ser? E se ela vier a se acabar? Isso é possível. Enfim, não devemos nos apegar a nada. E pensando que cada hora é a última, quem não vai se esforçar nesta última hora? Então, se eu sei, ela diz assim, olha, nós vamos servir a Deus, a nossa vida pode ser curta, mas talvez seja curtíssima. Mas, irmãos, a gente não pode se apegar a nada mesmo, porque até esta hora pode ser a última. E se esta hora, se nós soubermos que esta hora é a última, quem não se esforçaria por se dar toda a Deus nesta última hora? Tem um frei, o frei Maximiliano, ele prega muito sobre Santa Teresa, ele é doutor em Santa Teresa, e ele veio aqui uma vez, e ele disse assim, olha, a graça de Deus não se improvisa, e uma resposta de santidade não se improvisa. Quem não se exercita a cada hora em ser santo, na última hora, não conseguirá improvisar. Vixe. Quem não se exercita a cada hora em ser santo, na última hora não conseguirá improvisar. Ele está falando isso aqui de Santa Teresa d'Ávila. Meus irmãos, se cada hora é a última, quem não vai se esforçar? Quem vai deixar o esforço para amanhã, se essa hora é a última? Então, aproveitar o tempo para formar a nossa vontade é colocar todo o nosso coração no agora. E aí, pegando essa dica de Santa Teresa d'Ávila, de viver cada hora como a última, nós vamos ter algumas coisas para a gente viver no dia a dia. Primeiro, dedicar-se ao agora. Dedicar-se ao agora, isso é tão importante. Às vezes a gente vive momentos riquíssimos e sorve deles muito pouco, porque a gente não está ali por inteiro. Então, no momento de oração, estar ali, agora. No momento de pregação, no momento de trabalho, ficar ali no trabalho. No momento de estudar, estudando. No momento de trabalhar, trabalhando. No momento de rezar, rezando. Porque às vezes no momento de trabalhar a gente quer rezar e a gente mistura trabalhar e rezar. No momento de rezar a gente quer trabalhar e a gente fica com um caderninho do lado anotando as coisas que tem que fazer na hora da oração. Às vezes na hora de comer, na hora de dormir a gente troca tudo. E a primeira dica é essa, dedicar-se ao agora. Outra dica para crescer na vontade, e isso significa muitas vezes, gente, é renunciar. Por exemplo, quantas vezes a gente se deixa interromper pelo celular, né? Quantas vezes a gente se deixa distrair pelos nossos próprios pensamentos, resolvendo coisas com ansiedade. A gente está ali, mas não está. Eu me lembro de uma menina que ela dizia assim, eu sempre faço minha agenda, toda noite assim, nesse horário eu faço minha agenda. Eu disse, que horário? Na hora da Assembleia Comunitária, sabe aí? Na hora da pregação, a pessoa pregando ali, ela ia fazendo a agenda dela todinha. Não tá, nem tá valendo aquilo, nem tá valendo a pregação. É uma qualidade de vida terrível. Você fingir que está fazendo uma coisa que não está fazendo. Fingir que está trabalhando e não está trabalhando. Fingir que está estudando. Você vai se enganando a si mesmo, né? Finge que está estudando, mas não está. Finge que está rezando, mas não está. Outra, fugir do ócio. Quem quer formar a sua vontade bem, foge do ócio. Do nada.
tu ficar sem fazer nada, ou aquele desejo de aquele vazio, né? Porque eu acho que você escolher fazer nada. Agora estava lá em casa um padre de Brasília, estava visitando a comunidade. Aí eu disse, padre, né, bem jovem, ele tem 32 anos. Aí eu disse, padre, aí o que é que o senhor quer fazer? O que o senhor quiser fazer, a gente vai fazer, vamos em frente, o que é? Aí ele disse, tá chovendo, né, mas eu queria ir para a praia. Eu disse, pronto, padre, depois a gente vai para a praia. No dia que fizer sol, a gente vai para a praia. O que mais? E os seminaristas com ele, né, a gente planejando as férias dele aqui em Fortaleza. O que mais, padre? Eu queria também, se eu pudesse, assim, conhecer alguma coisa do Shalom, claro, padre, vai conhecer alguma coisa do Shalom, tudo a gente lhe leva. Se padre, o Beach Park, eu não quero. Não, é muito caro. Não gosto de coisa cara, não. Tá certo. O que mais, padre? Eu gosto muito, assim, de fazer uns videozinhos, de filmar. Eu tenho uma máquina, eu trouxe uma máquina, e eu gostaria, assim, de filmar algumas coisas. Eu não sei se para vocês interessa, assim, fazer algum vídeo, algum documentário, porque eu gosto de trabalhar nisso, sabe? Quando eu era mais jovem, eu trabalhava assim, gosto muito de arte, gosto muito disso. Padre, o senhor tem tempo? Eles, toda segunda é folga dos padres. Aí no dia de folga, aí eu trabalho essas coisas, faço vídeo, coisas para paróquia mesmo. Aí eu disse, padre, mas aí o senhor vai querer fazer isso esses dias? Não, nesses dias eu vou só filmar. Mas aí eu levo para Brasília e eu edito tudo. Aí eu, Padre, que horas o senhor vai querer fazer isso? Não interessa para vocês assim que eu faço um documentáriozinho? Demais, padre. Não, então amanhã de manhã a gente acorda a tal hora, aí eu já vou fazer isso, aí já vou fazer aquilo, aí a gente vai filmar isso, marco tudo. Eu disse, meu Deus, padre, e a praia? Tá chovendo, né? Ninguém vai para a praia não. Tudo. Gabriela, olha, eu não gosto de ficar sem fazer algo útil. Para mim, eu tenho sempre que estar fazendo algo útil. Isso aqui me diverte, tá ótimo. Vou fazer isso que é bom para mim e útil para vocês. Então, é uma pessoa cristã, né? Foge do ócio. Já pensou um padre que chegasse em Fortaleza? Não é? Essa necessidade de continuar amando de férias, de não sair dessa dinâmica de doação, é um bom sinal, é ou não é? E por que quando eu tenho um tempo livre, eu caio em mim mesmo e me perco ali mesmo? Onde estão os meus valores? E por que na hora que eu tenho uma folga, eu me libero total e me entrego ao ócio, ao nada, fazer nada? É a coisa que mais me descansa, nada. Eu fiz um tempo um curso, eu estava... Gente, eu fiquei chocada. Eu estava no curso de francês e aí a gente chega naquela parte de curso que a gente vai aprender os lazeres, né? Não tem aquelas coisas? Aí o texto é sobre lazer. E aí, o que é que você gosta de fazer? Aí a professora, né, conversando com a gente, disse, aí cada um agora vai dizer o que é que mais gosta de fazer nos tempos livres. Aí perguntou para um jovem, você, fulano, o que você mais gosta de fazer nos tempos livres? Dormir. Você, Beltrana? Dormir. Aí eu comecei a dizer, meu Deus, eu realmente não sou desse mundo, né? Você, Beltrana? Aí a outra disse, eu gosto de fazer nada, assim, de ficar em casa, fazer nada. Assistir um filme, né? Não, fazer nada, eu gosto de fazer nada. Aí foi, e a outra, fulano, e você, o que é que gosta? E nisso eu já comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu vou dizer que eu gosto de fazer nos meus tempos livres, né? Aí quando chegou na minha vez, eu tive que dizer, não, gente, eu gosto, eu vou caminhar na beira-mar com minhas irmãs, ou se a gente puder, a gente assiste um filme, ou então eu gosto de ler, vixe, Gabriela, tudo é muito cansativo, tudo que você gosta de fazer nas horas livres, né? Então, menina, é uma cultura do nada, né? Aí eles disseram, Gabriela, é porque tu não faz faculdade. A gente que faz faculdade é tão cansativo, que quando a gente tem um tempo livre, a gente só quer dormir. Porque não tem mais nada de bom na vida, né? Porque... Então, esse ócio, o saber no momento
livre, empenhar bem a vontade. Fugir do ócio forma a nossa vontade. Outra coisa importante para formar a nossa vontade. Como é que eu posso colaborar com a graça para formar para a formação da minha vontade? Escolher sempre o dever. O dever, aquilo que eu devo fazer. Eu acordei de manhã, o que é que eu vou fazer? Não é o que vem na telha, se não é o que dá na telha. É o que eu devo fazer. O que é que eu vou fazer quando eu chegar no trabalho? Não se abra a criatividade. Faça o que você tem que fazer. O que é que eu vou fazer hoje? Eu me lembro que quando a gente entrou na comunidade, no discipulado do nosso ano, não era meio. Aí de segunda a sábado, a gente tinha horário para tudo. 6h30, acordar, 7h15, missa, 8 horas, café, 8h30, louvor, 9 às 11, oração, 11 horas, formação, 12h30, almoço, 14h30, oficinas, 16 horas, lanche, pipoca com café, 16h30, aula, 16h30 às 18h30, horas, é a aula, né? 18h30, oração comunitária, depois da oração comunitária, jornal, jantar, jornal, a atividade da noite, completas, dormir. Era desse jeito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chegava no domingo, a gente dizia, eu não sei o que é que eu faço. E agora? E hoje? O que é que eu faço? Aí a nossa formadora disse assim, ela disse assim, olha, eu quero caminhar debaixo dos cajueiros, eu quero tomar banho de piscina, eu quero lavar meus tênis, eu quero escovar meu cabelo, eu quero e tenho que rezar e tenho... Aí a formadora diz, comece pelo que você tem que fazer. Aí o tempo sobra para tudo. Se você começar pelas outras coisas, você não vai fazer nada, né? E aí a gente vai aprendendo mesmo. Aprendendo mesmo a começar pelo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, eu devo fazer. E o que eu devo fazer, eu faço. Eu tenho que fazer aquilo. Depois do dever, aí eu posso fazer outras eleições. O que acontece com a pessoa que deve fazer algo e aí usa a criatividade para inventar 1000 outras coisas e começa a fazer uma e se lembra que devia ter feito outra, aí vai para outra, não começa e não termina. É uma vontade que vai sair cada vez mais enfraquecida. Cada dia aquela vontade vai estar mais fraca, porque ela não escolhe o que deve fazer. O que se dirá da vontade de Deus? Se no dia a dia eu sempre escolho o meu querer, entre aspas, ao que eu devo fazer, eu prefiro o que eu quero do que o que eu devo, imagine quão fraca é a nossa vontade. Né? Então é outra coisa que nos ajuda a formar a nossa vontade. Mais uma. Não adiar para amanhã o que pode ser feito hoje. Isso daí a gente já falou bastante, né? Não deixar para amanhã, é agora. É o que eu tenho que fazer, eu faço hoje. Se cada hora é a última, como diz Teresa, eu vou me dedicar ao agora. Eu vou aproveitar bem o tempo e não vou me entregar ao ócio. Eu vou optar em primeiro lugar pelo dever. E eu não vou deixar para amanhã. E em outras coisas, também é muito importante a gente se exercitar, como ser pontual, como entregar as coisas a tempo, dar retornos no tempo certo. São maneiras de utilizar o tempo para formar a nossa vontade. Cada vez que eu não sou pontual, cada vez que eu não entrego, não vivo os meus compromissos nos tempos estabelecidos, cada vez que eu adio as tarefas, cada vez que eu não me dedico ao momento de agora e passeio no país, no jardim de não sei quem, vou. Cada vez que eu me entrego a uma coisa dessa, eu enfraqueço a minha vontade. Cada vez que eu vivo com negligência ou com preguiça, um desses aspectos do meu tempo, eu enfraqueço a minha vontade. E cada vez que eu me aplico neles e me dedico a eles, eu saio com minha vontade fortalecida. E quando o Senhor me chamar a viver alguma coisa, vai ser muito mais fácil para mim entregar a minha vontade do que se eu tiver a vontade enfraquecida. Amém?
Então nós vamos dar um intervalo agora e depois vamos voltar para mais algumas oportunidades de formação da nossa vontade, certo? Sim, eu vou onde ninguém